É sempre uma alegria que se renova quando nós podemos nos encontrar para refletir um pouco sobre o Evangelho do Cristo, não é mesmo? O nosso assunto, já anunciado pela Sandra, nós gostaríamos de indicar aqui, inclusive, um livro, que é esse Luz Acima, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo autor se apresenta como irmão X. Não, está acontecendo aqui, não está acontecendo aí. Ele se apresenta como irmão X, na realidade é Humberto de Campos Espírito, que usa também desse pseudônimo. Humberto de Campos, acredito que todos tenham conhecimento a respeito, foi até membro da Academia Brasileira de Letras, um grande contista, também foi um jornalista e desencarnado em 1934. Nessa obra, ele tem várias obras lançadas pela mediunidade franciscana Xavier e várias obras, evidentemente, lançadas quando do seu período reencarnatório. Ele traz uma figura chamada Euclides Brandão, e o título da lição, no capítulo 42, é Até Moisés. É interessante notar que, por vezes, nós temos dificuldade de acesso a determinadas obras espíritas, e, graças a Deus, nós encontramos, não é, na boa vontade das editoras, nós encontramos toda a codificação, toda a revista espírita em PDF gratuito, todas as obras de Chico Xavier também em PDF gratuito, entre outros autores espíritas, não é, através dos seus estudos, ou de espíritos através da mediunidade de médiuns espíritas. Então, vale a pena a leitura, vale a pena a consulta também desta obra. Ela também se encontra em PDF gratuito para todos nós. A história que Humberto de Campos traz, porque ele funcionava como um repórter na, na dimensão espiritual, porque dizem que ele já reencarnou, talvez, né? Bom, mas enfim, isso não é importante. Importante é a estrutura. Ele era contista, então ele pega determinadas passagens, situações da dimensão espiritual e, claro, dá uma reelaborada e traz como um conto. Esse caso, como dissemos, é de Euclides Brandão. Euclides Brandão era uma criatura que sempre andava de Bíblia na mão. Acho que você já deve conhecer, não é? Às vezes, indivíduos que andam sempre com a Bíblia na mão para consulta, quando não tem alguns que andam com o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes até mesmo em edição de bolso. Por ser edição de bolso, usa no bolso, os espíritos veem que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, nem se aproxima porque já está devidamente no bolso. Às vezes só fica no bolso, como também às vezes a Bíblia só fica na mão. Já foi elemento de decoração na casa de muitas pessoas, onde havia um pedestal, uma Bíblia com finalização em ouro, que ficava aberta. E também na casa de espíritas, porque também não pode sobrar só de um lado. Na casa de espíritas, livro dos espíritos também em pedestal, porque como é livro dos espíritos, é para os espíritos lerem. Faz sentido, não é? É aquela história da Bíblia que o garotinho passa pela sala e vai lá até a mamãe e diz: mamãe, tem o que é aquele livrão preto que está lá na estante? Ele disse: meu filho, aquilo não é um livrão preto, aquilo é a Bíblia, é o livro de Deus. Aí ele diz: então devolve para ele, porque aqui em casa ninguém lê. Não é verdade? O fato às vezes acontece isso com o livro dos Espíritos, porque às vezes nós também nos esquecemos que somos os Espíritos e que estudar Espiritismo é estudar a nós mesmos. Não é verdade? E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós administramos a nossa existência. Né? Um grau de consciência cada vez mais ampliado. Então, se conhecer é exatamente para isso. Mas o Euclides, que ele andava de Bíblia na mão, ele sempre praticava as estruturas, principalmente dos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros, pelo menos em público, não é verdade? Ou seja, ele levava uma vida, segundo os conceitos dele, extremamente adequada, extremamente correta. Desencarnou. Desencarnou, chegou na dimensão espiritual, funciona mais ou menos quando você chega na imigração aqui. Faz sentido, né?
Chegou lá na dimensão espiritual, o cidadão, ele percebeu que, como sendo um indivíduo que sempre esteve com os textos sagrados na mão, teria uma situação reservada. Mas, de repente, ele se viu sendo atendido da mesma maneira que os demais. E quando chegou a vez dele, com o atendente da dimensão espiritual, imagina o trabalho que deve ter, né? Você tem ideia de quantas pessoas desencarnam por ano, né? É, no mundo? É gigantesco os números, né? São gigantesccos, assim, de doenças, ou seja, condição natural, enfermidades, acidentes, etc. Aí chegou a vez dele e disse: não existe aí uma ordem para que eu ingresse nos planos celestiais? Aí o atendente disse: olha, segundo me consta, não existem aqui privilégios. Como não? Eu sempre andei com a Bíblia na mão, consultando os textos todos para direcionar a minha vida. E, inclusive, ele disse assim: olha, era o que de fato me colocava no direcionamento da minha existência. Aí o atendente perguntou: o senhor também lia o Novo Testamento, que é a parte de Jesus? Não só lia, como também aplicava. Tá, que beleza. Então, significa que o Senhor usou dessa estrutura que o Cristo lhe ensinou e, como o senhor diz, praticava. Ele ficou mordido, né? Ficou mordido com esse tipo de questionamento, dado que ele esperava ser atendido com exclusividade e ser direcionado para planos mais elevados. Mas o atendente disse para ele, então, o seguinte: talvez seja melhor o senhor, né, de repente, colocar em breves palavras a sua biografia. Aí ele, mais mordido ainda, disse: bom, eu, dando direcionamento logo na primeira pessoa, fui sempre uma criatura correta. Se as pessoas, de repente, agiam adequadamente com a minha pessoa, eu retribuía. Se alguém, de repente, me falasse alguns absurdos, eu dava-lhe o corretivo adequado. Sempre fui muito incisivo nas colocações. Nunca dei lado para os vagabundos ou para criaturas criminosas, porque eles precisam de ferro e corda. Na realidade, se me atiravam pedras, eu jogava uma chuva delas em cima das pessoas, mas também sabia reconhecer que, se fossem pétalas, eu transmitia a essas pessoas um verdadeiro jardim. Tanto é que, na minha saída do planeta, deixei para as criaturas que me eram queridas todos os bens que pertenciam a mim. Fiz o que pude e, na realidade, nunca aceitei atitudes injustas para com a minha pessoa sem que retribuísse da mesma maneira. Aí ele disse: o senhor fez muito bem. Faltou-lhe apenas um item. Ele disse: e o que foi? Já melindrado com a situação. Faltou a aplicação da misericórdia. Evidentemente, o senhor não está barrado para o ingresso nas dimensões celestes, mas antes vai ter que passar por uma nova existência para aplicar os ensinamentos do Cristo em relação a essa situação que o senhor acaba de colocar na sua autobiografia. O senhor chegou até Moisés, mas eu tenho que lhe informar que o senhor está atrasado nas aulas com o Cristo há quase 2000 anos. Sensacional, não é verdade? Porque isso nos remete a uma condição assim: qualquer semelhança que a gente tenha com o Euclides, é melhor fazer uma pausa naquela do travesseiro
não é? Para, evidentemente, refletir, não é assim? Para verificar se a gente está com Moisés ou se nós estamos com o Cristo. Só apenas como curiosidade, essa é uma foto feita por inteligência artificial sobre, muita gente já deve ter visto, o chamado manto sagrado, né, que eles foram, por inteligência artificial, trabalhando de maneira que restou esse pode ser o rosto original de Jesus, né, que para a época era a estrutura desse homem, era uma estrutura considerada de muita beleza, né, os traços para a época. É interessante notar, mas voltando ao ponto, né, se nós estamos com Moisés ainda ou se estamos com Jesus. E esses aspectos, em relação a um e outro, se refletem no nosso relacionamento familiar. Estejamos vivenciando a realidade da sociedade familiar no conjunto que se encontra conosco neste país, ou estejamos numa relação mesmo à distância, ou às vezes, como nós não os temos aqui, ou podemos não ter porque já passaram para a dimensão espiritual, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, não é? Na nossa chamada colônia, que passam, muitas delas, a ser parte da nossa família, pela confiabilidade que vamos tendo no relacionamento de amizade. Não é assim? Ah, porque a estrutura do espírito, ou seja, de todos nós, em matéria de evolução, é exercitar no micro aquilo que um dia será exercitado no macro. Ou seja, na família, nós exercitamos os aspectos superiores do ser, que somos todos nós, para posteriormente ir externando para a humanidade como um todo, porque a nossa família, ela não é a humanidade deste planeta, ela é a criação como um todo, dizendo respeito não apenas à criação com formatação similar à nossa, a criação como um todo, significando que reinos que estejam numa condição que não é paralela à nossa, também recebe o mesmo tratamento de respeito, de amor, etc. Por uma razão simples. Nós fizemos essa evolução até aqui, continuaremos em adiante, mas esses seres são, quer queiramos, quer não, nossos irmãos. Não é? Porque serão também um dia estruturados como nós, né? Nessa evolução, saindo de princípio espiritual para um dia chegarem a espíritos, que é a nossa condição, e darem seguimento a planos que o que mais nós conhecemos de evolução ainda até hoje é o Cristo, como Cristo planetário, que seremos um dia. Mas quando nós verificamos, o próprio Cristo faz um trabalho de evolução nas estruturas conhecidas, que eram a de Moisés, que já trazia no seu bojo, no seu cerne, efetivamente questões avançadas de justiça. Numa diferença, pessoal, que a gente precisa considerar, entre Jesus e Moisés, dependendo do historiador, nós temos em torno de, depende do historiador, de 1.300 a 1.500 anos, ou seja, 13 ou 15 séculos. Você imagine uma criatura de 3.500 anos atrás, até chegar Jesus a 2.000 anos atrás, vivenciando uma realidade que se repete. Nós não somos seres que saltamos de um ponto para outro, ela se repete. Nós somos espíritas, muito provavelmente, se você se sente como um, porque o próprio Kardec nos diz o seguinte: nós não precisamos deixar a nossa religião para ser espírita. Nós podemos, se for do nosso agrado, continuar na nossa religião e aprendemos as estruturas do espiritismo, que nada mais é do que a estrutura do cristianismo na sua essência. O que faz muito sentido, não é verdade? Na realidade, eu até pude comprovar mais de uma vez, de chegar na casa espírita, e numa das oportunidades, só fazendo aqui pondo uma vírgula, numa das oportunidades eu vi duas moças, uma com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, outra com a Bíblia. Era de um conhecimento da Bíblia que me impressionou, porque uma lia um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, a outra ia, né, folheava a Bíblia, ia no trecho,
para fazer um trabalho comparativo. Aí eu cheguei assim, eu não sou curioso, eu sou pesquisador. Olha que beleza, uma palavra bonita para curioso. Aí eu cheguei, elas estavam na cantina da casa, que era grande. Eu cheguei com o meu cafezinho, pedi licença para me sentar na mesa onde elas estavam, e até porque eu queria saber o que estava acontecendo. Aí eu perguntei em determinado momento: vocês estudam aqui na casa? Disse: ah, nós frequentamos, sim, gostamos muito daqui. Sabe que beleza, eu estou vendo que vocês estão fazendo um estudo aí conjugado entre a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, é uma beleza, porque nós já frequentamos determinada igreja evangélica, né, muito conhecida, não só no Brasil como no mundo. Ela disse, eu disse, não diga. E faz tempo que vocês frequentam? Disse, há mais de 20 anos. Disse, que fantástico. E eu posso saber que nome da igreja é? Ela disse assim, claro, é aquela... Como é que chama aquela do Universal? É a Universal do Reino de Deus, esse é o nome inteiro. Eu achei muito interessante e disse assim, mas que interessante, as senhoras, vocês, né, moças, vocês frequentam a Universal do Reino de Deus e frequentam aqui essa casa espírita? Ah, é uma beleza. Porque aqui a gente vem e tira as coisas, e lá a gente vai e recebe o Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Aqui a gente tira as coisas, lá a gente recebe o Espírito Santo. Aqui é só para tirar as coisas. Seja como for, é válido. Não é verdade? É válido. Porque estão conhecendo, independente dessa situação, estão conhecendo, né, uma estrutura, mas não deixaram de continuar na outra. Um dia, por isso que Leon Denis vai nos dizer o seguinte: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Por quê? Porque é a estrutura do conhecimento de nós mesmos, independente de onde nós estejamos, nos conhecendo como espíritos, nós podemos, então, trabalhar essas relações de nós mesmos, nos desenvolvendo, independente de onde nós estejamos navegando. A relação, imaginemos, então, nós como espíritas pela primeira vez, a não ser que tenha alguém aqui que tenha reencarnado no período, tenha sido contemporâneo de Kardec, pela lógica, nós somos espíritas pela primeira vez, sim ou não? Pela lógica, né? A não ser que haja essa exceção. Logo, significa dizer que, para nós, isto é novo. Né? Podemos desencarnar, em desencarnando, não precisa desencarnar para conferir isso, em saindo do corpo pelo processo do sono físico, nós vamos nos conectar com quem? Com espíritos, pela lógica, não é? Que nos agrade o estudo. Voltamos ao corpo. Nos conectamos com quem? Com os espíritos. Está difícil a coisa, mas enfim. Saímos do corpo, no processo do sono, não estou falando de desencarne. Saímos do corpo, temos interesse de estudo, de trabalho, etc. Vamos nos reconectar com essas pessoas? É a lógica, né? Voltamos para o corpo. Percebeu a movimentação, não? Sabe o que é isso? Reencarne e desencarne, reencarne e desencarne, estando 15 séculos na mesma estrutura. Quando Jesus chega, a estrutura é uma estrutura mosaica. Doutor, se for na pessoa reencarnando no Oriente, é uma estrutura de natureza oriental, porque a natureza não dá salto, a gente não fica pingando daqui para ali o tempo todo, a gente vai se estruturando, vai fazendo as mudanças, mas se estrutura, tem conhecimento, domina o processo, vai para outro desafio. Está te fazendo sentido ou não? Percebeu esse ciclo? Ele é natural e tempo não é problema, porque nós somos imortais. Então não tem esse problema de tempo. Não é? Nós temos uma medida de tempo aqui para nos fazer sentido. Não tem sentido para a condição do espírito. Não é? Para quem não vai desaparecer nunca, o que são 20, 30, 40 mil anos? Nada. Não é? Ou seja, esse ciclo vai obedecendo o desenvolvimento
da criatura, o desenvolvimento do ser, de uma forma que o ser haja naturalmente, não é agredido nas suas crenças, nas suas convicções, nas suas estruturas mentais. É gradativo. Nós vamos nos moldando à medida à medida que vamos nos conhecendo. Por isso que quando Jesus chega, a influência é gigantesca. E ela terminou? Ainda não. Não é verdade? Muita gente age com características de uma estrutura já avançada para a época de Moisés, no hoje. Age. Querem ver? É o ensinamento de Moisés, que você encontra em Êxodo, no capítulo 21, versículos ou parágrafos, se preferir, 23, 24. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso foi um tremendo avanço, né, quando nós olhamos as questões envolvidas em matéria de justiça. Nós poderíamos retribuir para o outro somente no grau do prejuízo que o outro nos causasse. Era uma limitação, porque não existia um limite, né? Era causado um prejuízo, o revanchismo se dava no extremo. Se agrediu alguém da minha família, eu ia lá e agredia a sua família inteira. Então, isso limitou a criatura ao revanchismo apenas numa estrutura única e não ampliada. Era muito avanço. Aí vem Jesus. Imagina as modificações na cabeça das pessoas. Ouvistes o que foi dito. Por que ouvistes? Porque as pessoas eram analfabetas. Então, os ensinamentos eram orais. Né? Você também pode imaginar de que quando sai da parte oral para a parte escrita, o que teve de distorção, porque o oral, não é, nós sabemos, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é porque aumenta porque tem interesse, de repente, de causar dano com esse aumento. É porque uma informação que nós estamos citando agora, para uns reflete de uma maneira, para outros é diferente. Por quê? Porque temos experiências, sentimentos, etc., emoções diferenciadas uns dos outros. Por isso que nós somos semelhantes, não somos iguais. Então, o que toca você não necessariamente toca o outro, e o que me toca não necessariamente toca você. Isso é muito natural, e é a beleza dessa diferenciação que faz a estrutura nossa ficar ainda mais bela como sociedade, não é? Porque senão seríamos criaturas todas iguais, verdadeiras máquinas robotizadas. Ele vai dizer: ouvistes, não é? Como dissemos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Continua ele dizendo o seguinte: quando aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede, a quem te pede, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Então, se alguém te pedir emprestado hoje, esse tipo de colocação de Jesus para a época e para muita gente ainda hoje mostra uma relação de uma criatura fraca. Não é verdade? Mostra ou não mostra? Mostra uma estrutura de uma criatura fraca. Mas o que é que Jesus quis dizer com essas palavras? É o que a gente vai ver. Muitas vezes, nós já ouvimos isso, ou já dissemos para alguém: você vai deixar isso de graça? Você não vai dar o troco? Você vai engolir esse desaforo? Você vai levar ele para casa? Você não vai fazer nada? Seu banana. Já ouviu isso, não? Ou já disse? Mas você acha que... Imagine, Jesus está 2000 anos atrás. Um povo que
trabalha ainda as questões da vingança, porque você tem uma vingança controlada, né? Ela é controlada, né? Já não é expandida. Então, você é olho por olho, dente por dente. Então, é controlada, já é avanço. Mas você pega uma estrutura mental de gente que quer se vingar, caso receba algum dano. Você vai trabalhar as questões contrárias ao processo da vingança. Ele não disse para nós não nos defendermos. É esse o engano. Porque às vezes as interpretações dos ensinamentos do Cristo são levados para aspectos que não trazem a realidade do ensinamento dele. Esse é o ponto. Por isso que estudar evangelho é, na realidade, fazer um trabalho de pesquisa e entender as questões da época, senão a gente faz anacronismo, pega a realidade do hoje e joga para 2000 anos atrás. Como é que a gente pode fazer isso? Um povo ignorante, não é? Que ignorava as relações de respeito ampliado, porque tem uma diferença de Jesus para cá. Quando Jesus passa pelo planeta, há uma modificação, não é o momento que ele passa, toda a estruturação anterior, durante e o depois. Há toda uma estrutura de uma modificação nas características mentais das criaturas que não abrangem todas, mas que pegam parcelas aonde as pessoas passam a se preocupar com o seu semelhante, passam a se preocupar com as necessidades básicas do seu semelhante. Quando é que você viu grupos se preocuparem com situações relativas à natureza, aos animais, etc? Isso não é progresso? Perceba. Ah, mas não é geral, porque o pessoal não é assim. As situações não são implementadas de cima para baixo. Elas brotam conosco em grupos menores que vão influenciando. Porque se a palavra convence, é o exemplo que arrasta. E não adianta até, se fosse feita uma imposição, como muita gente às vezes quer, que seja feita uma imposição divina sobre as criaturas, ela nos tiraria o elemento central da justiça, que é o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio seria cerceado. Ou seja, se a divindade nos dá o livre-arbítrio, nós nos responsabilizamos pelas nossas ações. Não é? Ação, melhor, causas e efeitos. Obviamente, essa é a estrutura do livre-arbítrio, que é a justiça. Eu faço o que eu bem entendo e me responsabilizo, à medida da minha consciência, à medida que vou me conscientizando, pelos efeitos daquilo que eu causei, podendo alterar esses efeitos com uma postura diferenciada. Posso fazê-lo? Posso. Não é? Agia de uma maneira agressiva, passo a ter noção de que a agressividade é prejudicial a mim, logo aos outros, e começo a alterar essa situação. É uma conta de débito e crédito. Eu vou mudando a estrutura em mim mesmo, consequentemente, eu vou mudando a minha relação com as pessoas, eu mudo a minha vida e não preciso necessariamente expiar aquilo que eu promovi. Olha a beleza, esse é o processo da beleza de causa e efeito. Se fosse ação e reação, está feito. Você vai passar por isso, acabou. Círculo vicioso de uma estrutura que pode ser alterada, porque, por exemplo, fazer o bem hoje é mais complicado do que, de repente, entrar num esquema. Exige mais esforço. Não exige? Quando você se acostuma, a coisa fica fácil. Porque você sente um prazer enorme. Por quê? Porque eu estou fazendo? Não, porque eu estou movimentando as estruturas que são reais em mim mesmo. Por isso que a gente sente um prazer enorme. A gente começa, geralmente, na casa espírita, negociando com os caras lá de cima. Não, eu faço aqui, presta atenção. Né? Depois de um tempo, diz assim, puxa, eu estou me sentindo tão bem, legal, é bom ir. Chega uma hora que você diz assim, olha, aonde eu estiver, está tudo bem. Não é? Você sente um prazer em movimentar essa estrutura que é sua, que é nossa, que é divina.
Não é? Porque às vezes a gente fica assim: "Ah, mas eu não sou nada disso, só vou fazer quando eu estiver preparado". Não vai. Vai chegar, vai desencarnar, vai chegar na dimensão espiritual, vai ir com essa mesma ladainha. "Ah, mas eu não estou preparado". Aí o pessoal te reencarna, você vem com essa mesma conversinha fiada: "Eu não estou preparado", e fica aí não se preparando, e o tempo vai passando, né, e a banda vai passando, e dizem a moço que a fila anda, e a gente se surpreende depois a ter que encarar situações, porque veja, é exatamente esse ensinamento de Jesus. Toma atitude sim, não é não se defender, não é ser razoável, não é ter bom senso. É aquela explosão de fazer o revide. Você faz o revide e depois segura as consequências. Ah, mas tem gente que, né, te cutuca, não tem? Que fica assim, e você é que nem piolho, né, fica e aí ou então que fica te beliscando. Você já teve relação com alguém que te beliscava? Eu tinha uma prima miserável que ela dava um belisco e doía, que era uma desgraça, né, e ficava toda hora que ela queria infernizar a vida das pessoas, ela beliscava. Era um inferno aquela criatura. Então ela beliscava, belisca. Aí o que você faz? Você deixa perder o controle. Aí você pulava no pescoço da prima, não é? Querendo esganá-la. E aí, quem é que perdeu a razão? Percebeu? Entende o processo? Não perca a razão. Ah, mas é muito desaforo. Verifique até onde dá para administrar. Porque tem muitos deles que a melhor postura é a não satisfação. Não é verdade? A melhor satisfação é aquela que você não dá. Né? O indivíduo te fecha no trânsito, e como tem ar-condicionado nos carros, né, todos hoje em dia, praticamente, ele gesticula, faz gesticulações, é uma linguagem de Libra que ele faz a respeito da senhora, sua genitora. Não é verdade? Tem dois aspectos. Eu entro no esquema e divido o lixo dele e posso causar um dano à minha pessoa ou à pessoa dele, e tem uma responsabilidade assumida naquele instante, ou eu mando ele ir com Deus. Mas aquele Deus verdadeiro, né? Quando a gente encaminha mesmo, não aquele assim, vá com Deus, e nem o diabo vai carregar. Esse é o ponto, percebe? É o momento da explosão. Até onde compensa eu dizer agora chega. Tem momentos que a gente precisa dizer agora chega, não é verdade? Porque, não é? É a história lá da fábula indiana. Eu disse para você não picar. Eu disse para você não picar, mas eu não disse para você não mostrar as suas presas. Ok? Você pode não picar, mas olha, tem presa aqui. Chega mais perto que a coisa pode ficar complicada. Veja, Jesus não podia chegar numa estrutura de gente que tem a mentalidade e que muito é mantida, porque 2000 anos de lá para cá é nada. Nada em matéria de evolução do espírito. É muito pouco. Humberto de Campos chega a dizer numa das suas obras de que, em matéria de tecnologia, ciência, etc., nós evoluímos muito. No entanto, em matéria de moralidade, de ética, a gente tem umas coisas complicadas ainda para administrar. Jesus sabia disso? Sim. Então, é uma estrutura diferenciada, diz o Evangelho. Não sintonizar com o mal e vencê-lo com a prática do bem. Está sempre disponível para servir ao próximo um pouco mais do que seja solicitado. Faz sentido, não? Veja, é outra estrutura. Não sintoniza com o cidadão que quer te ofender, para não dar margem da coisa ter desdobramento. É um dos exemplos. Busca a prática do bem, que, como dissemos aqui na aula, o mal não tem burocracia. Ele ocupa o espaço. Então não adianta não fazer o mal, é imperioso, é mandatório a gente trabalhar no bem, em defesa de nós mesmos. Não é só reflete no semelhante, mas nos defende inicialmente. Por isso até
o título da palestra. Aí, as questões voltadas para o ensinamento de Moisés. Aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aí o cidadão te arrebenta. Não é verdade? Porque essa é a sensação que você vai ter. Bateu aqui, bateu aqui também. Não é nada disso. O que acontecia no costume da época, o que acontecia é o seguinte: a palma da mão no rosto do outro, a face direita, era tratar o outro na mesma condição. Tanto é que os desafios feitos, né, que a gente vê hoje, graças a Deus, só em filme, o indivíduo tirava a luva e batia do lado direito do rosto do outro no desafio, porque considera o outro do mesmo nível. Quando a criatura era tratada de um nível inferior, como escravo, se batia com as costas da mão. Né? Se batia, porque além de ser mais violento, violenta a agressão, é tratar o indivíduo com um nível abaixo. Por isso que se batia com as costas da mão. Jesus está dizendo exatamente o seguinte: é o contrário do indivíduo ficar sendo espancado. A face direita representa exatamente a personalidade em equilíbrio. A face esquerda é o lado que a gente precisa ainda trabalhar, o chamado da nossa sombra. São os aspectos que ainda nós reagimos e não agimos. É a reação. Você sabe com quem você está falando? Começou. É a atitude que não é pensada, a atitude que não é medida. Toma-se atitude e se arrepende na sequência. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? A começar do lar. Eu não devia ter dito isso para ela. Eu não devia ter dito isso para ele. Eu não devia ter dito isso para a criança. Percebe? Principalmente porque você pode marcar a criatura para o resto da vida. Não importa que ela seja uma criança, pode ser um adulto. Você pode chegar para um adulto e dizer: seu incompetente. Você não sabe o dano que isso pode acontecer, porque quando nós emitimos algo que pode ser pensado, não precisa ser necessariamente dito, nós estamos colocando o volume de energia nossa, ou seja, fluido vital, naquilo que nós estamos direcionando. Aquilo não é simplesmente uma palavra, aquilo é um fluxo energético que, dependendo do estado mental da criatura, ela faz assim, ó. E aí a responsabilidade é sua. O que é justo? Não é verdade? O que é justo. Por isso a medição da palavra. André Luiz tem uma mensagem fabulosa que a gente, se você der um Google, você encontra, chama A Língua, que é fantástico, porque se a gente tem controle sobre ela, nós evitamos danos a nós mesmos e aos semelhantes. Por isso, veja, essas são as questões voltadas para Jesus, mas ele continua: aquele que pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Porque no Êxodo, né, já referido aqui nas questões de Moisés, o manto servia para o indivíduo dormir. Então, no Êxodo, você encontra o seguinte ensinamento: se você tomar o manto do outro para querer que ele faça o pagamento daquilo que lhe deve, devolva-lhe ao final do dia, porque é sobre ele que a criatura vai se deitar. Porque não tinha. Eu só quero cama king. Se não tiver king, eu não quero. Queen não serve para mim. Na época de Jesus, você dormia no chão. Percebeu? Não quer dizer que não se possa buscar a cama king, mas não se escravize nas coisas. É isso que é se desapegar. Né? Eu conquisto, mas eu não preciso me escravizar a. Porque na hora que eu não tenho, eu posso me revoltar. Então eu conquisto, agradeço, conquisto, agradeço, conquisto, agradeço. Ok? Ah, mas e se não tiver? Continuo agradecido. Por isso que Paulo diz: dê graças a Deus por tudo. Porque se eu passo, é porque eu preciso. Se eu não precisar, eu não passo. Em todos os sentidos, tanto na alegria como na tristeza. Né? Se eu estou passando pelos momentos felizes, porque eu construí felicidade. Né? E não são momentos. Você é feliz, ponto. A alegria são momentos. Você tem aquela explosão e acabou. É que nem comer chocolate.
Você tem aquela explosão de tiamina, serotonina, etc., e depois acabou, você vai lá e come de novo. Dá aquela outra explosão, você vai lá, come de novo. Não é assim? Se você tiver uma barra desse tamanho, quando você beber, você come a barra inteira. Porque foi um momento, felicidade é plena. Não deu, mas eu continuo tocando, eu continuo. Claro, vai se emocionar, óbvio, nós somos criaturas sensíveis, mas não necessariamente se escravizar. Olha a beleza que Jesus diz nessa lição. Ele diz o seguinte: oferece ao próximo o melhor ao nosso alcance, até mesmo aquilo que não seja imprescindível, símbolo do manto, conquistando sua confiança, mostrando assim que não estamos dispostos a levar adiante os entreveros. Percebeu como é diferente? Não é só uma situação, um movimento, é uma estrutura. E ele continua ensinando: se alguém te obriga a andar com 1 milha, caminha com ele 2. Porque o conquistador, que era o romano, aonde ele conquistava, se ele chegava no porto, ele pegava um dos conquistados, fosse quem fosse, e dissesse: pega minha bagagem e leve. E o indivíduo, por acaso, pegava a bagagem e levava. Né? Porque, caso ele não o fizesse, a vida dele estava com um risco de morte gigantesca. Então, o indivíduo pegava e era da lei andar 1 milha. Depois de 1 milha, o indivíduo deixava, ele podia pegar outro qualquer, dizer, pega aí e vai levando, dependendo da distância. Por isso que Jesus diz o seguinte: anda com ele 2. Qual é a outra estrutura dentro desse ensinamento? Não deixar de servir aos que nos solicitam algum préstimo, procurando fazer um pouco mais do que nos foi solicitado. Não por obrigação, mas pelo prazer de ser útil. Não é? A pessoa diz assim: faça uma pesquisa sobre Abraham Lincoln no trabalho. Para que você quer essa pesquisa? Tem urgência? Você vai querer para quando? Estou ocupado, tenho trabalho. Percebeu a diferença? Ok, vou fazer. Incluo nas minhas responsabilidades. Mudou ou não mudou? Pode atrasar? Pode. Ok, eu estou fazendo. Qual é a mensagem aí? Disposição. Percebe? Não é só a troca. A gente pode fazer as coisas com amor ou pode fazer por negociação. Acha que na negociação vai ser feliz. Não vai, porque é pura e simples negociação. Mas a gente faz negociando custos, preços, etc., mas faz o melhor. Você, na sua casa, quando faz a comidinha para você ou para a sua família, se você os tem, você faz com que disposição? É isso. Se você vai fazer um trabalho fora da tua casa, se tem responsabilidades essas ou aquelas, qual é a tua disposição? Vou levar a grana desse otário? Pensa bem, que a vida vai levar de você. Ok? Esse é o ponto que o Cristo não veio aqui para dizer, não, vamos fazer assim. Não, ele veio para dar uma estrutura que tem característica eterna, porque a verdade é eterna. Então, ele traz uma estrutura que é eterna. Funcionou lá, funciona aqui, vai continuar funcionando. Não é só o que eu devo fazer, mas como eu vou fazer. É isso que Jesus nos chama a atenção a raciocinar. Tem mais, dá o que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Percebe? Outra situação de que Jesus encerra essas lições reforçando a necessidade de servir além do que for exigido de nós. Emmanuel deixa claro, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o seguinte: você dá trabalho para quem tem muito. Porque quem não está fazendo nada não vai fazer esse trabalho, porque não está fazendo nada.
Você dá trabalho, você percebeu isso como acontece? Dá trabalho para quem tem trabalho, porque o sujeito pega e dá um jeito. Quando você pega o somebody love, é, ó, isso aí, deixa eu ver como é que eu faço, né? Dá para adiantar? Não dá para adiantar uma grana para comprar um material? Aí não volta nem o material, nem a grana, nem o sujeito de repente desencarnou, né? Vira fantasma. Percebe? São situações que o Cristo nos traz para a nossa vida. Jesus é para a nossa vida. Para a nossa vida de relação, para a nossa vida em casa, para a nossa vida fora de casa. Não é um momento. A casa espírita é referencial para a nossa disposição em nos movimentarmos em favor de nós mesmos, de defendermos-nos dos aspectos que precisam ser trabalhados ainda em nós mesmos, que estamos em processo de evolução. E ter, acima de tudo, confiança em nós, e diz Kardec, fé na vida futura e na justiça de Deus. Não é? Jamais deixa o mal impune. E é a única que nós podemos, é a única que pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Antes de ferir, pensemos, né, se não é melhor, por vezes, nós sermos aquelas criaturas feridas. Não é uma realidade? Não é no ponto central da palavra. É qualquer coisa. Antes de eu dizer certa coisa, talvez, se eu ouvisse, a mim não me afetaria, porque eu não sou aquilo que a pessoa está dizendo. Aliás, é uma frase atribuída a Einstein. O que os outros pensam ao meu respeito é problema dos outros, não é problema meu. Problema meu é como eu penso a meu respeito. Porque o que eu penso a meu respeito, eu formato a minha vida. Eu transformo a minha vida. Porque o que eu penso não é mais, com o conhecimento que nós temos, já está formatado na dimensão paralela. Já reflete a realidade nossa. Para trazer para esta dimensão é uma questão de tempo e de oportunidade, mas ela já existe e já age. Por quê? Porque já conta com a nossa energia, que trabalhou e montou o quadro. O que fazer? Criaturas inteligentes que nós somos, pensemos se não vale a pena pensar e agir no bem. Ser bom é ser inteligente, como disse Hermínio Corrêa de Miranda, um escritor desencarnado em 1993. Ser bom é ser inteligente. Que nós possamos usar dessa inteligência e plantarmos na nossa vida paz. Falando em paz, muita paz a todos.